Bom dia de novo. Tudo bem com vocês? Novamente. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela. A gente terminar nosso conteúdozinho de matemática. Abriu para vocês aí a minha tela? Sim, professor. Então vamos lá, começar, né? Então olha só. A gente estava falando ontem sobre função função do primeiro grau, né? Nós vimos alguns exemplos. A gente parou aqui, né? Como encontrarmos os possíveis valores de x, né, que é a raiz ou zero da função. E aí entra nas inequações, relembrando, né, inequação do primeiro grau na variável x é toda desigualdade, que a gente sabe que pode ser reduzida. Então, a desigualdade vai ter alguns desses sinais aqui, ó, maior ou igual a Q, menor ou igual a Q, maior que, menor que, tá? Em que A e B são números reais, não nulos. E aí a gente tem os exemplos. Então, essa parte de inequações a gente já praticou bem. E aí a gente tem aí as funções, dadas as funções f de x e g de x, são funções afins. Nós chamamos de inequação, né, o produto a toda inequação que pode assumir uma dessas formas aqui. Então, a gente já viu isso, f de x vezes g de x maior ou igual a zero, f de x vezes ou g de x que é menor ou igual a zero, f de x ou g de x maior que zero, ou f de x, g de x menor que zero, tá? Esse sinal deve estar trocado. Então, a solução através desse quadro de sinais, a gente obtém a partir, né, do estudos dos sinais. A gente já viu um pouquinho disso também, só relembrando. E aí aqui os exemplos, né? Ó, situação como essa, a gente tem aí um produto, faz o famoso chuveirinho, né? Ó, x vai multiplicar com x, depois com 6, depois nós temos o 3 que multiplica com x e multiplica com 6, tá bom? Nas inequações, né, afins, nós chamamos de inequação todo o produto da inequação que pode assumir uma dessas formas aqui, que é as formas que a gente já conhece, que são as formas desconhecidas e que tem uma variável, uma incógnita e o sinal de desigualdade. Aqui os exemplos, tá? Então, gente, ó, para ficar para vocês uma frase. A mudança ela deve acontecer de dentro para fora. Seus pensamentos determinarão diretamente a forma como você vê o mundo. Pense positivo, pense que você pode, que você é capaz de coisas maiores. Dr. Jo Furlan. Então, isso aqui é uma frase que eu deixo para vocês, porque ainda mais nesse momento que nós estamos passando, né? Então, lembre sempre disso. Seus potenciais é onde vocês podem chegar, tá? Aí, vou compartilhar com vocês agora um outro material. Deixa eu só encontrá-lo aqui, peraí. Ainda sobre função afim, tá? Na sexta-feira ou amanhã, não sei se a gente tem aula sexta ou amanhã,
de matemática, eu faço uma revisão geral, um exercício de cada um dos nossos conteúdos para vocês estudarem para a prova. Lembrando que o material para estudar para a prova de matemática, primeiro C, já está lá no Classroom, tá? E o de física, eu acho que eu ainda não postei, mas eu vou estar postando hoje, tá bom? Perguntas? A prova tá muito difícil. Não, é em cima do que a gente já viu até agora. Tá difícil não. Vou fazer uma revisão com vocês para relembrar, mas vocês conseguem responder tranquilo. Como eu disse para vocês, vai ser na forma de forma online, tá? Então, é tranquilo. Função afim, então, vamos relembrar os conceitos iniciais. Lembrando que função afim é a mesma função do primeiro grau, tá? Aí a gente tem a temperatura de uma substância, 30 graus Celsius. Para a gente analisar situações distintas, a gente utiliza a função. Então, sua temperatura varia com o tempo de maneira uniforme, aumentando de 10 centímetros por minuto. Então, olha só, se eu tenho aqui o tempo e quanto que vai aumentando por minuto. Essa taxa de variação da temperatura, após T minutos, né, é o que a gente chama de cálculo de função. Perguntas? Então, por exemplo, para mim descobrir a variação, né, de minutos que teve aumento dessa temperatura, então eu vou pegar o início, que é 30, tá? Menos o final dela aqui, que é 10 vezes T, tentar resolver isso daí. Então, outra coisa legal, os gráficos dessas funções são feitas, né, no plano cartesiano. Então, ó, a gente pode atribuir valores para x e substituir no gráfico, tá? Ninguém tem pergunta, não? A função afim ou do primeiro grau, a gente, como nós já vimos, ó, esquema é para relembrar, ela tem essa característica, y é igual a f de x, em que f de x é igual a ax mais b. Pergunta, quem é o coeficiente angular? Vimos isso ontem. Quem é o coeficiente angular? Uma pergunta. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Alguém se lembra, se habilite aí? Coeficiente angular é o A, que é o que multiplica com o x, com a incógnita, e o linear é o B. Então, A e B são números reais, A é diferente de zero, tá? Então, quando a gente tem se B é igual a zero, nós temos uma função y igual a f de x, que é igual a ax, nós chamamos de função linear também. E aí, a gente tem aqui uns exemplos, ó. Y é igual a f de x, que é igual a 5x menos 3, tá? Então, meu coeficiente angular é igual a 5, linear é igual a menos 3. Aqui, ó, 5 dividido por 5 é x dividido por 5. Então, o coeficiente angular é 1 sobre 5 e o linear raiz de 3. F de x é igual a x menos x mais meio. Então, a gente tem aí menos 1 é o coeficiente angular e o linear mais meio, né? Características desse tipo de função se define pela fórmula, tá? Então, é um polinômio. Então, o termo independente ele pode ser nulo ou neutro. Termo independente, gente, eu tô falando do B.
Então, se o b for igual a zero, nós temos uma função f de x igual a vezes x, que é a função linear. A constante real a, não nula, é o coeficiente angular. Então, ela é a mesma, qualquer que seja o seu intervalo considerado, tá? Então, ela não altera. Então, quando a gente tem uma constante real, b, e o coeficiente linear, o gráfico é no plano cartesiano, é uma linha reta, não paralela aos eixos, e ela pode conter aí, ó, a origem, né? Que é do caso de b igual a zero, e não conter a origem, que é para o caso de b diferente do zero. Então, o crescimento ou o decrescimento da função vai estar sempre relacionado ao sinal que o a possui. E aí a reta, gente, ela sempre vai ser ou ascendente ou descendente. Ascendente é quando tem um a maior que zero e descendente para a menor que zero. Aqui a gente tem os casos particulares, casos especiais. Função linear. Aqui o exemplo, quando b é igual a zero. Função identidade, quando b é igual a zero e a é igual a 1. E a função quando ela é constante, quando a é igual a zero. Então, o crescimento desse tipo de função, ele é crescente ou ele é decrescente. Crescente é quando a reta ascendente, ela sobe da esquerda para a direita, como eu mostrei para vocês, tá? E descendente, isso é o a maior que zero. É quando a reta ela desce da esquerda para a direita. Aqui está um exemplo de um gráfico, tá? Y igual a 2x, y igual a x e y igual a meio. Aqui o mesmo exemplo. A gente tem aí duas funções em que y é igual a menos x e y é igual a menos 2x. Na verdade são três, né? E y é igual a menos x sobre 2. E a é menor que x. Tá? Então, a partir do gráfico, a gente identifica se a função é linear. A gente pode obter os gráficos de todas as outras funções afins. Então, y é igual a x mais b. A gente desloca o gráfico da função até que acontece, né? A gente desloca o gráfico da função, gente, para y igual a x. Então, vai ou para cima ou para baixo, tá? Vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? Eu falei uma baboseira aqui, ó. Ninguém tchumpa o que eu falei. Eu falei até o que acontece. Nem tá aqui, ó, dentro. Vocês estão prestando atenção? Tá me ouvindo? Dá a impressão que vocês não estão ouvindo, não. Meninos, tem alguém por aí? Tem. Aí, Vocês estão dormindo, viu? Vocês estão aproveitando aí que a minha voz é baixa. Aproveitando que tá rouca hoje, não sei nem porquê. Acho que é falta de tomar água. Vocês estão dormindo aí, sei não. O que eu falei? O que eu disse? Um tanto de coisa que vocês não prestaram atenção numa parte, né? Aqui, ó, quando a gente tem todas essas funções que a gente tem, o nosso é maior que zero, ó. Então, ó, quando é maior que zero, ela é uma função crescente. Ele vai da esquerda subindo para a direita. Tá? Quando ele é decrescente, ele vai descer, ó,
da esquerda descendo para a direita, nesse sentido aqui. Então, a gente faz a análise, né, dessas duas imagens aí, é um caso em geral de funções afins. Então, em relação, né, a relação que existe entre o coeficiente b e o ponto de cada reta corta o eixo y, qual que é? Então, B vai ser a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y, ou seja, a reta vai interceptar o eixo y no ponto de coordenadas 0 e B. Para a gente construir um gráfico numa função afim, que é a parte que eu quero mais chamar a atenção de vocês. Para a gente construir um gráfico de uma função afim, como essa daqui, ó, y igual a 2x mais 3, eu monto uma tabelinha como essa aqui do exemplo, atribuo valores para x e através disso eu descubro os meus pares, tá? Ordenados e monto meu gráfico. Então, gente, quando o x for 0, o resultado em y é 3, ó. Então, 2 vezes 0, 0, sobra quem? 3. Quando y for 1, quando x for 1, resultado em y é 5. Então, 2 vezes 1, 2, 2 mais 3, 5. Então, para me representar aqui, ó, eu vou ter para x os dois pontos, tá? Então, como o primeiro ponto x é 0, y 3, a reta passa bem em cima do eixo. No segundo ponto, y já é 1, o x é 1 e o y 5. Tá bem aqui a função, tá? O gráfico da função é esse, aqui a reta tá bem aqui, ó. Perguntas? Então, fiquem atentos. Outro exemplo. Construir o gráfico na função de menos 2x menos 2. Mesma coisa, eu vou atribuir valores, só que nesse caso o meu a é menor que 0, então é uma função decrescente. Então, ó, 0 e 1, então quando for 0, y é menos 2, quando for 1, o y é menos 4. Então, tá aqui, menos 2... e menos 4, tá? Tá bem aqui. Como que você vai descobrir se a função é crescente ou decrescente? Sempre olhando o seu coeficiente angular, que é o A. Então, dois pontos eles vão determinar a reta, tá? Então, a gente conhece os seus pontos, a gente obtém a função afim que ela representa, e a gente também obtém os coeficientes, que é o A e o B da função. Então, ó, exemplo. Semi-reta de figura vai mostrar aí as despesas mensais em milhares de reais de uma empresa para produzir toneladas por mês, tá? Então, letra A, escrever y em função de x, obter a despesa na produção de 76, obter o número de toneladas produzidas para uma despesa de R$93.000. Outro exemplo. Aqui já é um exemplo de gráfico, tá? Para a gente obter a fórmula da função. Então, a função ela é do tipo y igual a ax mais b, em que x é igual a 0, y igual a 4. Então, o meu b vale 4. Tá vendo que ela tá cortando aqui? Bem em cima do eixo 4.
Então, aí a gente vai ter 0 é igual a vezes 2 mais 4. Então, nós vamos ter menos 2a igual a 4 e a igual a menos 2. Aqui um outro exemplo de gráfico, tá? Quando o b ele é igual a 1, olha lá onde corta, tá? E aqui são as raízes e sinais da função afim, que é o que a gente começou a ver ontem. Quando a gente fala da raiz ou raiz ou zero da função, a gente está falando da gente encontrar o valor, né, da nossa abscissa, que é o ponto onde o gráfico vai interceptar, tá? E essa intercepção é que se chama-se zero raiz da função. Então, para a gente encontrar as raízes da função é definida dessa forma, estão dentro dos conjuntos reais, em que f de x é igual a 3x menos 6 e g de x é igual a menos 2x menos 2. Para a gente encontrar, a gente vai então isolar x e descobrir quanto x vale, tá? É isso que a gente faz, é o que a gente fez ontem. Vocês lembram que eu ensinei as duas formulazinhas? A simplificada, a resumida e a tradicional? Então, é isso que vocês vão precisar fazer, tá? E aí, para a gente obter essa raiz, analisar os sinais da função dentro do gráfico, é isso aqui que a gente vai observar, ó. Então, aqui, eixo positivo, eixo negativo, tá? Então, quando o y é menor que zero, para x menor que menos 2, y maior que zero para x menor que menos 2. Então, por hoje, é isso aqui, ó. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Primeiro C. Pelo jeito não, né? Não. Chamada de novo rapidinho, só que agora para matemática. Então vamos lá. Ronisley. Ronisley, só fala. Presente. Jennifer. Presente. Gustavo. Presente. Jonatas. Presente. Juan. Presente. Ana Clara. Presente. Raquel. Presente. Evelyn Dias. Presente. Jackson Manuel. Presente. Pedro Henrique. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Gustavo. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, presente. Queridos, então por hoje é só. A gente se vê amanhã. Aí eu vou deixar a revisão do conteúdo para fazer com vocês amanhã e sexta, tá? De matemática. Física em cima daqueles exercícios que a gente viu hoje, tá bom? Então, qualquer coisa, estou à disposição, só mandar mensagem no WhatsApp. Tenha uma boa tarde e um bom restante de manhã. Tchau!